Star Wars na D23, tá? Teve alguns anúncios aí, tiveram alguns anúncios. É coisa pouca, tá? Como vocês sabiam, quem tá acompanhando aqui as notícias do canal sabe que não era muita coisa, era mais um showcase do futuro da Disney mesmo. E isso inclui, obviamente, obras como a Pixar, Marvel e, obviamente, Star Wars, tá? E a gente teve coisas aí soltas, tipo informações de Andor, tá? Sem trailer. Segunda temporada de Andor, né? Eu vou contar mais um pouquinho daqui pra frente. E aí, Skeleton Crew, que tem um trailer, que é o principal agora, e também um post aí de The Mandalorian e Grogu. Na verdade, o card, né? O title card lá. E aparentemente, oficial mesmo, o filme vai se chamar The Mandalorian e Grogu, tá bom? Eu tava pensando em fazer um vídeo, tipo, mais Skeleton Crew, depois Andor, depois tal, só que aí acabou que lançou tudo de vez assim. Skeleton Crew chegou primeiro e tal, então eu pensei em fazer um confere geral aqui pra saber como é que estão os ânimos, tá bom? Então, assim, não sei se você já viu aí, mas joga aí nos comentários, né? De repente deixa o like também, mas bora conferir aqui o trailer de Skeleton Crew juntos, tá bom? Eu já conferi assim mais ou menos, eu dei uma passada por cima. Eu também vou contar aqui pra vocês algumas coisas que eu vi, que eu li, que eu lembro aqui das notícias que eu já divulguei com vocês. Como eu falei, acompanha aí o quadro de notícias, tá bom? E aí, bora mostrar aqui pra vocês como é que tá justamente esse Skeleton Crew, né? Que é o Goonies no espaço, né? Então, bora ver aqui. E lembrando, tá? Lembrando que o pessoal até tava falando nos comentários, né? Nossa, seria uma parada boa ter o John Williams aqui, né? É tipo uma referência legal assim e tal, score e tudo. Mas é interessante, tá? Tomorrow's test will set the course of your entire future. Lembrando, tá? Como eu falei, não é um react, entendeu? Então, bora destrinchar aqui. Eu lembro muito, assim, esse detalhe em branco e tal, né? Os corredores da Nova República. A gente sabe que Skeleton Crew é uma série que se passa no período de The Mandalorian, tá? Então, já é naquela época pós-Império, né? Pós-Batalha de Endor, pós também a Batalha de Jakku, o rendimento dessas forças e tal. E uma vestimenta bem Nova República, lembra muito a Mon Mothma, tá? Mais diplomata, digamos assim, né? Mas aqui parece ser mais uma professora mesmo de uma escola dos guri aqui, né? Claro, John Watts, Christopher Ford, né? John Watts do Homem-Aranha, como a gente sabe. E as torres aqui no fundo. A gente não tem muita informação sobre o que é isso aqui, tá? Que planeta é esse? Se é um planeta novo, se não é, se na verdade talvez seja Chandrila, tá? Mas eu duvido que seja. Don't you ever want to do É, anything e aqui, claro, exciting? né, o prospecto, né, de tipo, nossa, novas aventuras, você sempre quis sair daqui. Aqui tem a Aurebesh, eu não saberia dizer o que é esse Aurebesh, tá? Eu tô soltando pra vocês traduzirem, né, o Aurebesh aqui. E produtor de Jon Favreau, Dave Let's get Filoni. anywhere we want in E aqui tem muito, assim, tipo, é um ambiente bem desconhecido, assim, em Star Wars pra gente, que é estradas, asfaltos, né, e Torianos e tal, mas, tipo, gramado mesmo, casas, realmente a vida cotidiana, digamos assim, é como realmente fosse Stranger Things, os Goonies, que você tem ali, tipo, os subúrbios, né, de Nova York e tal, bora chamar assim, aquelas partezinhas assim, talvez não subúrbios, mas áreas, né, tipo, de casas mesmo e tal, e você tem, né, onde as crianças brincam, onde faz the tudo, né, whole galaxy. é teu extraterrestre também, dá pra se lembrar. Carros, até a referência de carros mesmo, né? Real E adventure. aqui é engraçado, porque embora seja, né, tipo, nossa, é uma aventura, seja do livro e tal, lembra muito, né, o sabre de luz verde, o Rancor aqui que o Luke enfrentou, claro que não o Rancor pela criatura aqui, mas lembra muito, é interessante você jogar esse simbolismo aí, meio que sacar uma referência legal a partir daí, tá? No more pretend. I found something buried in Ou the até talvez também, porque assim, lembra que o Luke virou lenda, né, depois do episódio 6 e tal. Então talvez isso aqui seja uma das várias reinterpretações da lenda do Luke Skywalker, né? Ou então as recontagens da lenda do Luke Skywalker enfrentando um grande monstro assim que parece um pouco o Rancor, tá? buried in the As protagonistas aqui, eu já passo o nome delas de novo aqui pra vocês. What do you think it is? E até o cenário, tá? O cenário, nossa, bonito, tá bonito, tá I think bonito. it's a lost Jedi E ele temple. fala, né? Eu acho que é um templo Jedi perdido, né? Aquele negócio de as pessoas encontrarem, né? As ruínas, né? De outros tempos aí passados. E é claro, né? Esqueletos, mas não é Skeleton Crew, tá? E dia 3 de dezembro, tá? Lost. Really lost. Jawas. Corujas.
E X-Wings. Ok. Tem o Jedi aqui, o Jedi Jod, tá? Jod Nanawood, que é o nome do personagem do Jude Law. Então, bora lá. A gente lembra, tá, que, como a gente falou, eu lembro de ter passado isso daqui pra vocês no detalhe de notícia, mas bora só relembrar, tá? Porque, assim, tipo, lembra que saiu uma entrevista pra People, tá? Falando sobre Skeleton Crew. Então, aqui tem o personagem do Jude Law, tá? As crianças e tal. Mas a premissa, né? George Nanawood é o nome dele. É uma premissa coming of age, né? Tipo uma série de amadurecimento, estilo Goonies, estilo Clube dos Cinco, né? Estilo de crianças amadurecendo a galáxia e tal. E aí você tem Neo, tá? Que é Robert Timothy Smith, que é o carinha aqui do Max Rebo, tá? O Win também, Ravi Cabot Conyers, que é esse gurizinho aqui. E aí você tem a tripulação toda, tá? Você tem peraí. Left to right, né? De esquerda pra direita, é isso mesmo. O Neo e o Win. Então você tem o Win aqui, tá? Você tem o George Nanawood, que é pelo Jude Law. A KB, que é a Kiriana Crater. O Neo, que é o Robert Timothy Smith, como a gente já viu. E a Fern, que é a Ryan Kiera Armstrong, tá bom? Então aí tá aí seu elenco, tá bom? E basicamente também tá dizendo que esse droid que vocês estão achando aí é o SM-33, que tem a voz de Nick Frost. E SM-33, ele parece ser na verdade, ele é o primeiro imediato dessa nave aí que eles encontram. Então, assim, aparentemente Jude Law não tá na nave, né? Tipo, não é dono da nave que eles recuperam e tal. E basicamente, assim, a premissa da série é ser levado para uma outra galáxia, né? Que chama. Ele diz assim que são. A entrevista fala aqui, né, e tal, os detalhes da série, dizem que as crianças serão levadas para outra galáxia e tal, para conhecer amigos e inimigos improváveis e por aí vai. Então eu tava muito teorizando que talvez essa seja a ponte de conexão entre todo aquele plot lá de Ahsoka que ficou restante, sendo Perídia, né, que o Tron ele voltou para a galáxia junto com o Ezra voltou ali com a Hera e tal, para Hera, as forças da Nova República, e a Sabine, a Ahsoka, a Shin, o Baylan ficaram tudo isolados lá em Perídia. Então, talvez, se você quiser fazer esse tecido conectivo, né, de todas as séries que estavam prometendo ser combinado no Mandoverso, a gente teria justamente essa questão de trazer a galera de volta, talvez, da nave dos guri que foram para uma outra galáxia e de repente eles estão lá em Perídia e voltam. Mas isso é por especulação da minha parte, apesar de que essa parte de eles irem para outra galáxia já é mais do que confirmado aqui. E o droid é o primeiro imediato, tá? E lembrando que, assim, o Skeleton Crew, o termo de Skeleton Crew no inglês, ele é basicamente, o Skeleton Crew é de termos de navegação. Navegação de navios, de naves, lá em Star Trek também, que é basicamente você tá fazendo uma coisa funcionar, fazendo uma embarcação funcionar, com somente as pessoas que são necessárias para funcionar, sem bagagem extra, digamos assim. Então, você ter esse Skeleton Crew é justamente isso, você ter essa tripulação, tá? Que é a tripulação que é somente aquelas que são necessárias, aquele ponto mínimo da quantidade. Então, você tem todo mundo ali, as crianças, e você tem o primeiro imediato da nave, que é o droid SM-33. Então, tá por isso que se chama Skeleton Crew. E talvez a nave lá, que não foi revelado o nome, seja um hubzinho, né? Tipo assim, um ponto de encontro, um ponto em comum, né? Um terreno em comum entre as pessoas, entre os guris lá, né? Os meninos, as meninas, o droid e talvez os novos personagens que vão se juntar a essa nova aventura, né? O Jedi do Jude Law e por aí vai. E também, assim, eu ouvi dizer que é um Jedi, tá? Vários lugares que foram Jedis, mas também a gente não sabe se, né, como é que isso, se é um Jedi que foi treinado depois, se sobrevivente à Ordem 66 e se refugiou, onde é que ele tá, por exemplo, entendeu? Se ele se encontra nessa galáxia ou na outra, ninguém sabe. Então, assim, são especulações, é uma coisa que tá muito legal, tá? É isso. Então, pra Skeleton Crew, estão aí minhas especulações. Fora isso, tem umas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, falar pra vocês, tá? Que é basicamente isso, olha só. Fora Skeleton Crew, a gente também tem Diego Luna, foi para o painel lá da Disney, tá? Falar sobre a segunda temporada de Andor, que já tá em produção, claro. E ele fala que Andor, né, a segunda temporada de Andor vai durar 4 anos, né? Então vão durar 4 anos. A gente lembra que o Tony Gilroy, que é o produtor da série, escritor, showrunner e tal, ele falou que o intuito da série do Andor é justamente você levar esses anos
até Rogue One, né? Então, assim, ele já sabe que Andor vai acabar ali basicamente beirando Rogue One, assim como Rogue One acabou ali beirando Uma Nova Esperança. Então, já é uma tradição, digamos assim, do Tony Gilroy de fazer os tecidos conectivos e talvez ali a gente tenha o Andor mesmo indo pro Anel de Cafrene, onde é que ele se encontra, né, tipo, com o informante lá, que soube que o Bud Rook era o piloto e tal. Mas a gente tem uma breve coisa também que é legal, que é o Ben Mendelsohn, tá? Que é o cara que interpreta o diretor Krennic. Aquele diretor Krennic, né? Tipo assim, estávamos à beira do sucesso, estávamos tão perto. O cara que foi buscar o Galen Erso lá no planeta lá pra fazer ele voltar para os planos da Estrela da Morte. Então, aquele diretor Krennic lá, tá? Ele vai voltar. Provavelmente, se o Ben Mendelsohn volta, eu arriscaria muito dizer, mas eu não sei, porque isso é uma coisa mais do lado imperial da coisa, como a gente vê na primeira temporada de Andor com o BSI e por aí vai. Mas eu arriscaria muito dizer que também o Mads Mikkelsen também voltaria como Galen Erso, nem que fosse uma pontinha assim, mas que assim, o Galen Erso ele pode ter uma aparição especial, mas não tão interessante assim, não tão no grande escopo, para não ser anunciado e ser deixado de surpresa, quem sabe, né? Lembrando também que o Forrest Whitaker, tá? Que é o cara que interpreta o Saul Guerreira, o Lies, Deception e tal, aquele Saul Guerreira partidário, né? Da Aliança Rebelde que rompeu com a Mon Mothma e é considerado terrorista mesmo, tá? Então, assim, a gente pode ver esse cisma da rebelião aí, onde você tem o Sal Guerreira levando com medidas mais extremistas e por aí vai, do que o restante da rebelião e as várias células rebeldes, porque Andor já começou a explorar um pouquinho sobre isso, a Mon Mothma também, naquela politicagem do Senado e por aí vai. E você também vê um pouco da continuação da jornada do Sal Guerreira, que começou lá em The Clone Wars, tá? Lá em The Clone Wars, quando a gente teve o arco de Onderon, a quinta temporada, a abertura da quinta temporada foi o arco de Onderon, e Sal Guerreira, tá? O cara que perdeu a irmã e tal, na luta de Onderon. Depois ele foi enlouquecendo mais um pouco aí ao longo da história. Foi perdendo, né, a sanidade por ter paranoia e por aí vai. Então você tem esse Sal Guerreira que foi moldado aí em Star Wars Rebels, Star Wars Fallen Order, agora, né, Andor também. E também outras obras aí, tá? Também HQs e por aí vai, que você via aquele lado mais extremista do Sal Guerreira, tá? E talvez um pouco do próprio complemento do Luthen Rael, tá? Que o Luthen era o cara que, na primeira temporada de Andor, ele era o cara que fez aquele discurso todo, dizendo que ele fazia as coisas para não ver um sol que vai nascer e algo do tipo, né? Eu faço essas coisas não para ver o sol que vai nascer, alguma coisa assim. E eu acho que ele seria tipo um complemento, talvez um pouco da antítese ali, enquanto o Luthen Rael trabalha como aquele negociador, aquele duas caras e por aí vai. O Sal Guerreira trabalha mais exposto, assim, né? Ataque, células de guerrilha e por aí vai. E, claro, é isso sobre Andor, altas expectativas, mas sem data ainda no momento, tá? E de resto, Skeleton Crew. Skeleton Crew voltando, teve um post aí revelado também, vocês podem conferir. Mas uma parada que foi interessante, Mandalorian e Grogu, tá? Em The Mandalorian e Grogu, a gente tem, como eu falei, teve um teaser. O teaser, aparentemente, eu não vou passar aqui porque foi passado lá durante a parada lá, durante o evento, então seria infringir direitos autorais eu passar aqui e tal. Então, no caso, teve o retorno da Hazel Crash, tá? A gente não sabe como é que se dá, por que isso se dá também, mas é um pouco curioso você trazer de volta a Razor Crest, sendo que a gente meio que já estava acostumado com o caça N1, né? Aquele caça de Naboo. E o título mesmo é The Mandalorian e Grogu, o Mandaloriano e Grogu, um título meio, sabe? E o Zeb, ele vai aparecer em The Mandalorian e Grogu, né? O Zeb Garazeb Orelios, lá de Rebels, e também que apareceu lá com a pontinha na terceira temporada de The Mandalorian, tá? Então, assim, talvez ele seja o novo tecido conectivo, agora que a Gina Carano foi de Vasco, né? Então, assim, a gente se lembra que a Gina Carano teve todas aquelas polêmicas legais, etc e tal, que eu também cobri nas notícias dessa semana, tá? Mas, de qualquer forma, o Zeb parece que vai ser aquela ponte, né? Aquela ponte que talvez até mesmo a gente não sabe qual é o time slot ali de The Mandalorian e Grogu, mas a gente talvez tenha até aquele tecido conectivo com a galera de Rebels. Então, talvez o Zeb traga o Mando e o Grogu para assuntos da Nova República e de lá eles têm o Ezra, se encontram com o Ezra e a Hera, por exemplo, e de lá
talvez não seja a galera de Skeleton Crew que vão para outra galáxia resgatar Sabine e a Ahsoka, mas sim Ezra, a Hera com a Ghost e algum outro dispositivo e tal, né? Porque a gente tem que ter um modo de viajar para outra galáxia aí para resgatar essa galera. Mas tá aí, entendeu? Então, tipo assim, basicamente tem muita coisa a ser interessante, tá? Teve um logozinho revelado também, nada de especial, um título, como eu falei, bem genérico. The Mandalorian e Grogu é basicamente a logo do Mandalorian, só que ao invés de o Mando no O, é o Mando e o Grogu no O, só isso. Acho que né, nem vale a pena eu caçar aqui pra mostrar, tá? Então, assim, tipo, é isso. Não teve muita coisa, como eu falei, mas, de qualquer forma, como eu falei, ó, a gente também não esperava muita coisa. E já tem um bocado de coisa assim, esses anúncios e tal, rumores confirmados, porque a gente sabia que Forest Whitaker ia voltar com rumores, o Ben Mendelsohn também ia voltar como diretor Krennic, por rumores também. É bom a gente saber o que é que veio aí agora com Skeleton Crew, o que é que vem por aí com Skeleton Crew, tá bom? Então assim, particularmente dia 3 de dezembro, Skeleton Crew, eu particularmente eu tô empolgado, porque é uma pegada diferente. E também assim, bora combinar, tá? Bora fechar o prato aqui, tá? Bora cortar o bolo, botar na mesa, comer direitinho e bora dizer o seguinte, como eu tava falando em cortes na live de Jedi Survival que a gente também tá fazendo aqui no canal, eu espero que por mais que Skeleton Crew seja uma série dirigida e colocada para crianças, né, seja aquela história realmente do amadurecimento de crianças, do coming of age, né, de tipo assim, mais Clube dos Cinco e por aí vai, você ainda ali nesses filmes, em Goonies, ET Extraterrestre, você pega esses filmes e hoje em dia você ainda consegue digamos, debater filosoficamente eles, ou então você ainda consegue pegar conceitos muito legais que são explorados lá dentro do filme. Meu ponto não é porque Skeleton Crew seja para criança, seja o público-alvo para criança, que Skeleton Crew precisa ter uma história rasa, entendeu? Então, assim, eu acredito que não é desculpa para Star Wars apresentar-se com Skeleton Crew de uma maneira dúbia, sabe? Duvidosa com a história sendo construída e depois justificar que não é para criança, porque a gente sabe também que as animações de Clone Wars, Star Wars como um todo também, e Rebels também, são para criança também, mas a gente sabe que crianças não são burras, né? Crianças são inteligentes, às vezes mais inteligentes que muitas pessoas por aí. E elas são capazes, acredito eu, né? São capazes de receber histórias e levar certas reflexões, não só para eles mesmos, para elas mesmas, mas também com os pais, né? Os tios e por aí vai. As pessoas responsáveis, por assim dizer. Que é isso, no final, que é mídia, né? O poder de fazer você refletir sobre alguma determinada obra e por aí vai, sem necessariamente apresentar o produto vazio, né? Mas isso aqui já sou eu delongando sobre Skeleton Crew. Eu tô empolgado. Me conta aí nos comentários o que você achou, tá? Como eu falei, eu não sei, né, como é que vai ser esse vídeo aqui e tal, porque eu tava precisando dividir tudo, mas aí o assunto mesmo, o foco é Skeleton Crew, porque, como eu falei, Skeleton Crew foi que lançou, né, o trailer, então é o que tem mais pra falar, né, o que teve pra mostrar, teve a imagem aí, a entrevista que já saiu e tal, então, né, se você curtiu, deixa aí o like, né, compartilha e por aí vai, se inscreve, compartilha com a galera pra, né, todo mundo que viu aí a D23, tá querendo aí saber mais um pouco sobre tudo essas coisas aí, então compartilha aí com essa galera. E é isso. De resto, como diríamos aqui no Império, uma vida longa, Imperador. Até a próxima. E, sei lá, se inscreve aí, como eu falei, tá? Deixa o like, compartilha e valeu, fui.